Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Eu quero ler com os amados irmãos dos versos 1 ao 15. Assim como já agradeci aqui ao Rafael e ao Ministério de Casais pela lembrança do nome, eu gostaria de lembrar, só de avisar a igreja, minha esposa viria comigo hoje. Mas hoje teve um passeio da terceira idade, agora é Ministério dos Idosos, né? E aí eu iria de carro com ela. Eu falei, não vou para poder deixar a voz ainda descansando. E aí aconteceu também de uma irmã da igreja ter perdido uma tia. Então na parte da manhã fui dar assistência a um velório e ao sepultamento dela. E ela então, sobrou uma vaga ontem no ônibus e ela falou assim, tô indo. E eu falei, vai na bênção. Quando eu estava saindo, ela estava chegando. Então essa é a razão dela não estar conosco aqui nesta noite. Então, segundo Crônicas, capítulo 20, versos 1 a 15. Já encontrou, meu amado? Vamos ficar de pé? Então vamos ouvir a leitura da palavra, vai ser projetada ali já. A palavra de Deus diz assim, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E então Josafá teve medo, e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um altar ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, dai louvores, dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Assentai-vos, irmãos. Meus amados, se você é como eu, uma pessoa normal na vida, provavelmente você já deve ter levantado uma pergunta no seu coração da seguinte forma, o que eu devo fazer? Qual decisão que eu preciso tomar a respeito de um assunto? Eu vou para frente, vou para a direita, vou para a esquerda? O que eu devo fazer? Muitas vezes ao longo da sua vida, já deve ter vindo então essa pergunta para o seu coração, trazendo uma certa inquietação,
pessoalmente. E às vezes quando você se encontra em uma situação que está acima ainda da sua própria capacidade, acima então das suas possibilidades, acima de sua cabeça, você não sabe para que lado se virar, ou então para onde ir, as coisas tendem a piorar muito. Somos muito levados a responder a pergunta, tentando de imediato procurar um meio para encontrar a resposta. Mas eu gostaria que nessa noite você pensasse, mais particularmente na sua casa, mais particularmente na sua família, que forma então a grande maior família da IPB Nova Brasília, porque a junção delas assim faz com que a igreja seja um só corpo de fato no Senhor. Mas quando nós temos famílias fortes, famílias fortalecidas, famílias que sabem lidar com os princípios que Deus tem nos concedido na sua palavra, quando chegamos diante da pergunta, o que fazer? E mesmo que nós não saibamos o que fazer, ali então pararmos diante do Senhor para procurarmos as alternativas, com certeza teremos e geraremos famílias fortes para termos também uma igreja forte. Faço até uma pausa rápida até para poder pedir perdão a vocês, já porque a tossida, ela vai vir aqui várias vezes, tá? Então, tanto aqui quem está em casa aí, tolere aí um pouquinho essa tosse para que nós possamos chegar até o final da mensagem. Amém? E esse amém de vocês foi muito fraco. Amém? Agora melhorou, agora eu posso tossir à vontade. Então eu gostaria que você pensasse agora então, na sua casa, na sua família. Pense no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus pais. Até porque o nosso desenvolvimento, e eu falava com aquele varão que estava ali ao meu lado, que na hora da liturgia, quando apareceu a expressão filhos, todos nós tínhamos que ler, porque todos nós somos filhos, né? Mas deu para entender, lógico, a dinâmica. E pensar em casa hoje, pensar em família, pensar então na minha família, e quando eu olho para ela hoje, mais ainda eu fico admirado com o mover de Deus, por isso que eu clamei e evoquei pela misericórdia, porque Deus é misericordioso, e me deu uma família linda, né? 2 filhas, uma casada, já me deu 2 netos, vejo os filhos dos filhos, glória a Deus por isso. E o nosso Deus então tem sido generoso para conosco. Então hoje eu olho para minha esposa olha para mim, indo para 37 anos de casados, temos aí pela graça de Deus 2 então filhas, esses 2 netos lindos, e não adianta você que é avô falar que o seu é mais lindo, porque não é, é o meu. E essa briga vai prevalecer aqui durante muito tempo, não tenha dúvida disso, a noite inteira. É bom que a gente já emenda com o dia do Senhor. Mas quando eu penso na família, quando eu penso então em tudo que gera a unidade da família, eu me deparo também com a mesma pergunta que eu fiz aqui neste momento inicial da introdução. O que eu devo fazer com tal situação na minha casa? Eu sei que em alguns momentos, meus queridos, nós estamos olhando para o cônjuge e não sabemos o que fazer. Estamos olhando para os filhos e não sabemos o que fazer. Os filhos olhando para os pais e também não sabendo o que fazer, que decisão tomar, que rumo tomar, para que então a família seja de fato todo aquele lugar de bênçãos que nós cantamos aqui nessa noite. Uma casa de bênção onde Jesus tenha prazer em ficar, em estar, em continuar, porque a casa que conhecer então esse Deus, esse Jesus, certamente é uma casa abençoada. Então, quantos problemas enfrentamos, ou que nós temos enfrentado, ou já enfrentamos, e não sabemos o que fazer com eles. O texto lido, meus queridos, narra a história do rei Josafá, que foi o 4º rei então do reino do sul de Judá. Esse período aqui, Judá está dividido entre reino do norte e reino do sul, até por algumas questões bem decisivas, e eu diria muito políticas, e de uma certa forma ou de outra, Israel, ela amarga então aqui uma situação muito complexa quanto à sua vida política. Nós podemos dizer que Josafá, ele era um rei bom, um rei que honrava a Deus, um rei que temia ao Senhor, até porque durante seu reinado a palavra de Deus nos diz que ele limpou a idolatria da sua terra, ele estabeleceu algumas reformas espirituais,
enviou juízes por todo o país para lidar então com as questões que estavam de fato em disputas entre o seu povo de uma forma justa. Então, ao olhar a história, o reinado, a maneira como Josafá reina, nós podemos então de fato classificá-lo como alguém que temia Deus, alguém como eu e como você, alguém que abriu o coração e aí teve o privilégio então de ser achado pelo Espírito Santo, convencido do pecado, da justiça, do juízo, e ali então, salvos pela graça, recebemos a eternidade e tememos o nome do nosso Deus. Mas é interessante, meus amados, você observar que no texto em que nós lemos aqui, nós temos as famílias de Jerusalém que estão vivendo um tempo debaixo daquela pergunta: o que eu devo fazer? Famílias de Jerusalém que estão debaixo agora de uma situação muito complexa. Após eles receberem a notícia de que seus inimigos, eles marchavam então contra eles para a guerra. Israel, na verdade, não estava ali preparado para lutar contra eles, porque Deus ainda não havia autorizado esta guerra e nem tampouco tomar posse então dessa parte da terra. E o que você observa então é que uma guerra iminente estava para acontecer, de tal forma que quando então Jerusalém recebe esta notícia, algo de ruim iria acontecer, a palavra de Deus nos diz que eles são tomados de medo, no versículo 3. E lá no verso 12, o rei Josafá ora dizendo que não sabia o que fazer. Ele estava então fazendo todas as coisas certas. Em momentos como esses que nós vivemos, que estamos buscando viver a palavra de Deus em nossas vidas, Josafá estava tentando andar exatamente segundo tudo aquilo que ele havia conhecido pela palavra. E no entanto, meus queridos, é assim que acontece na vida, não só de Josafá, mas também na minha vida e na sua vida, porque de uma certa forma, estamos fazendo todas as coisas certas, e ainda assim, você acorda um dia e há um problema na sua frente. Há uma situação que você não consegue lidar com ela. Há um problema que aos seus olhos é insolúvel. Não tem como resolver. Não há como prosseguir. Não há como mais dar um passo sequer. E foi isso que aconteceu então com Josafá. E ele então ouve essas notícias de que os moabitas, os amonitas e outros estavam vindo para atacá-lo. E ali então há uma certa inquietação. Não há o que fazer. Eles estavam então diante de um quadro que praticamente eles precisavam de ver o impossível ou os impossíveis de Deus acontecerem diante dos seus olhos. Cá para nós, quantas vezes nós não fomos desafiados nos longos anos de vida em família para pensar em coisas que nós não temos solução para elas. Não sei quantos anos você tem de casado, não sei quantos anos tem a sua família. Sendo poucos anos ou muitos anos, cada um de nós, um certo dia acorda e de fato temos problemas que nós não achamos e não temos solução para eles. E dentro então deste quadro a gente vai olhando para a história das famílias e sabemos que umas enfrentam mais situações difíceis do que outras, onde de fato não tem como nós então respondermos qual direção tomar. O que eu devo fazer senão apenas olhar para o céu e ali então olhar para o Senhor e se colocar diante do Pai para pedir a Ele a direção, pedir a Ele então uma resposta para o que fazer. Para piorar, meus queridos, a palavra de Deus nos diz que as pessoas então vinham ao rei, com esses relatos que eles descreviam, as forças invasoras, e parece que nesses dias de caos, há mais ainda pessoas, como nós introduzimos logo aqui a nossa fala, para promulgar maldição, para promulgar problemas, para dizer para mim e para você que nós não vamos vencer, para dizer para mim e para você que nós não vamos chegar no final, para dizer a mim e a você que as forças que estão vindo de lá para cá, elas são muito mais fortes do que você mesmo. E alguns vão chegar a dizer que são mais fortes ainda do que o Deus a quem você serve.
E esse momento então você fica sem ação. Mas o que fazer nesta hora? A palavra de Deus nos diz, irmãos, de que Josafá teve medo. Qualquer um de nós teria. Qualquer um de nós, diante da situação, pararia e teria medo. Ele temeu, não só por causa dele, mas eu penso que ele temeu por causa de Judá. Ele temeu por causa das famílias que estavam debaixo da sua autoridade como rei. Ele temeu pelo que poderia acontecer com os homens daquelas famílias, com as mulheres daquelas famílias, com os filhos e filhas daquelas famílias. Josafá não se entrega, mas ele lidera o seu povo a uma reação que o leva então a experimentar um verdadeiro milagre em sua família, ou nas famílias então de Jerusalém. O vale do medo transformando num vale de bênçãos. Algumas pessoas param aí, irmãos. Algumas pessoas param diante então do vale do medo. Algumas pessoas param então diante da indecisão. O que fazer? E nesta noite eu quero convidar você para meditar comigo, ou junto comigo, sobre o tema: como transformar a minha casa, como transformar a minha família em vale de bênçãos. Como transformar a minha casa em vale de bênçãos. Você pode repetir comigo esse tema? Como transformar a minha casa em vale de bênçãos. Quando nós olhamos para essa história e observamos de que Josafá não parou por aí, e talvez seja o comportamento de muitas pessoas diante da situação que estamos, é preciso olhar então agora para as decisões que Josafá toma. E é lógico que aqui, pelo menos 3 decisões eu quero compartilhar com você nessa noite. Convidando você então para transformar a sua casa, a sua família em vale de bênçãos, porque é exatamente por isso, meus queridos, que muitas vezes nós não temos experimentado os grandes milagres de Deus em nossas vidas, em nossas casas. Deus nunca parou de fazer milagres. Deus nunca parou de realizar coisas extraordinárias dentro de nossas famílias. Mas alguns passos nós demos errado dentro então da construção da família, ou quem sabe então estamos dando atualmente então com as nossas famílias e não temos percebido de que o vale de Tecoa tem sido um tormento para as nossas vidas. Então eu quero compartilhar com você a primeira atitude que Josafá toma para transformar toda Jerusalém então em vale de bênçãos. Primeiro, Josafá informou ao Senhor através da oração e do jejum. Josafá informou ao Senhor através da oração e do jejum. Eu quero que fique bem gravado na tua mente essas 3 decisões que ele toma. Então, primeiramente, qual é o tema mesmo da mensagem de hoje? Como transformar a minha casa em vale de bênçãos. Tem uma voz lá atrás mais forte dizendo, eu tinha passado para ele a cola no início, ele é um pecador mesmo, né? É de Deus, mas as divisões eu não dei não. E agora que começa a engrossar, viu? Então, primeiro, Josafá informou ao Senhor através de quê? Da oração e do jejum. Então, Josafá informou ao Senhor através da oração e do jejum. A palavra de Deus diz nos versos 3 e 4. Então Josafá teve medo e se pôs então a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Eu não sei se você já fez isso com a sua casa. Eu não sei se você já precisou em algum momento, ou quem sabe até por timidez não fez assim ainda, mas parar para convocar a família toda para orar e jejuar ao Senhor. De fazer um clamor mesmo, como se faz a uma nação, e chamando a tua família para juntar para orar por uma causa, por uma situação, para algum problema que vocês não encontram a solução para ele.
Josafá, para consultar o Senhor, irmãos, ele vai usar essas duas ferramentas importantíssimas: oração e jejum. Sabe, para resistir ao diabo, nós podemos querer usar até a oração para fazê-lo afugentar de nós. Mas Tiago, ele sempre nos orienta que nós precisamos resistir-lhe firmemente. E é a maneira como nós podemos fazer isso através da submissão a Deus. De nos submetermos então ao Deus Todo-Poderoso. Não há como manter uma família de pé se você não tem tido uma vida de santidade, de consagração na tua casa. Começando por você, homem, sacerdote. Homem que tem que cuidar da vida espiritual da sua família. Desculpe-me, mas nessa noite talvez as burdoadas podem bater um pouco mais forte no teu lombo, homem da casa. Até quando você vai tentar me falar que uma separação conjugal é responsabilidade da sua família? Cuidado com isso. Porque se você é servo de Deus, se você é filho de Deus, se você entendeu a aliança com Deus, se você entendeu a missão de Deus para a sua família, até aqueles momentos de crise, quando a tua esposa estava errando de maneira terrível, era a tua responsabilidade chamá-la para conversa, para oração, convocar jejum, convocar de fato oração em toda a casa para que prevalecesse e estabelecesse então a aliança que um dia vocês fizeram diante do altar de Deus. É tão simples nós vermos de que a responsabilidade de todo o sucesso da casa e da família estão sobre nossos ombros, homens, sacerdotes. A mulher não foi dada esta autoridade para chegar diante lá do Santo dos Santos, diante do trono de Deus, e falar: Senhor, estou apresentando aqui expiação pelo pecado da minha família. Não, foi você, homem, sacerdote, que foi dado para então buscar em oração e apresentar então diante do Senhor a tua casa. Quando nós olhamos para esse tempo da pós-modernidade, e agora mais ainda depois desse período de Covid, porque eles estão falando que ainda que nós estamos na pandemia, mas eu já digo que nós estamos depois da Covid já. Mas, olhando para esse momento, parece que o pessoal enlouqueceu. As pessoas estão sem tempo para tudo, e as igrejas então voltaram a todo vapor. Estão com gás violento, viu, reverendo Everson? Aqui deve estar a mesma coisa. E aí o que a gente nota? As pessoas não estão com tempo. Não estão com tempo. Família não ora mais. Família não gasta mais tempo em culto doméstico. Culto doméstico? Vocês ouviram isso hoje? Culto doméstico. Será que existe ainda? Glória a Deus, que eu vi algumas cabecinhas balançando. É imprescindível que nós pensemos, meus queridos, que nesse período da pós-modernidade, nós temos aí inúmeros recursos feitos pelos homens que têm tirado o nosso tempo. A gente não tem parado para orar. Nós não temos parado para apresentar ao Senhor nossos problemas, nossas casas. Nós não temos parado para apresentar nossos filhos diante do Senhor. E um dia estivemos aqui na frente, na hora do batismo, e prometemos ali então diante de Deus e da igreja, que nós então traríamos nossos filhos à casa do Senhor, oraríamos com Ele e por eles, ensinaríamos a cada um deles a ler a palavra, para que eles pudessem ler a Bíblia sozinhos. E, no entanto, meus queridos, o tempo vai se passando. O secularismo veio, o ativismo veio. E a igreja pós-moderna, ela não está achando tempo para parar, para apresentar diante de Deus a sua demanda. Não está parando diante de Deus para apresentar, então, a sua família. E aqui, com oração, ou através da oração, e também do jejum, que são duas ferramentas, digamos assim, um meio de graça de Deus para as nossas famílias. Mas quantas vezes nós estamos parados diante da pergunta, diante da crise, e não temos visto na oração e no jejum os primeiros recursos para usarmos? Quantos de nós temos entregado, de fato, nas mãos de Deus, a nossa casa e descansado no Senhor? Eu gostaria que fosse diferente a estatística, mas eu tenho que afirmar que a grande maioria não tem usado este primeiro recurso. Ele vai para consultórios de autoajuda, ele vai para livros de autoajuda, ele vai para a internet, ele faz um monte de coisas para tentar achar a solução para alguns problemas que estão vivendo, as ansiedades que estão passando.
E cá para nós, já está provado estatisticamente que mais de 75% das nossas ansiedades não se cumprem. E no entanto, nós ficamos preocupados primeiros. Tentamos achar a solução para todos os nossos problemas. E não paramos diante do Senhor para dizer: Deus, a minha situação é esta. Eu estou apresentando ao Senhor a minha casa. E eu estou dizendo para o Senhor que nesse tempo de crise, o primeiro a tomar conhecimento como está a minha casa, a minha família, é o Senhor. Até porque você deveria parar agora e perguntar: por que Josafá vai consultar o Senhor? Ele não deveria, como rei, já ter alguma estratégia? Certamente lá no coração dele ele deveria ter sim, como eu e você temos. Mas sabe que neste momento, meus queridos, eu penso que a resposta a essa pergunta, por que ele consulta o Senhor? Primeiro, eu vejo que Josafá queria saber o que o Senhor faria a respeito dessa situação. Porque em alguns momentos, meus queridos, eu temo que nós estejamos andando para a direita, quando Deus lá do céu olha para as nossas vidas e dá aquela meneada de cabeça, e fala: eu já falei que não era para a direita, era para a esquerda. E aí você continua insistindo naquele projeto falido, você continua insistindo naquela decisão mal tomada. E aqui neste momento eu penso que Josafá, ele não queria primeiro colocar a sua estratégia em execução, mas ele queria saber: Deus, qual é a tua estratégia? Porque se para ele era para a esquerda, Deus dissesse: segue em frente, Josafá, era em frente que ele iria seguir. Mas conosco tem sido diferente. Nós primeiro damos o passo na direção que nós achamos ser a correta. Aí depois então, desculpa a expressão, quebrada a cara, aí nós olhamos para Deus e falamos: Senhor, o que eu devo fazer? Para onde que eu vou? E cá para nós, nesses momentos, muitas vezes o estrago já está feito. E as coisas pioraram demais. Não é porque Deus não queria te abençoar. É porque você não parou para perguntar para Ele qual direção tomar. Você não apresentou para Ele as suas queixas. E cá para nós, no porão do nosso coração nós temos cada situação. E eu não sou louco de deixar você entrar no porão do meu coração. E lógico, você também não deveria deixar eu entrar no porão do seu coração. Mas Deus conhece. Deus sabe dos nossos medos. O que é para mim talvez fácil, para você não seja. O que é fácil para mim vencer, para você não seja. Mas talvez aquilo que é fácil para você vencer, para mim é um monstro. E eu não tenho como encarar, eu não tenho como prosseguir, eu não tenho como dar o próximo passo. E no entanto, meus queridos, eu vejo que aqui, ele primeiro queria de fato ver o que Deus tinha preparado para ele, qual era a decisão a tomar. Agora, quando nós olhamos para os nossos planos, eu preciso entender que aqui vai entrar ação. E eu vejo que a consulta de Josafá, ela tinha esse fundamento. Ele sabia do Deus a quem ele servia. Ele conhecia o poder deste Deus, ele conhecia o poder soberano deste Deus, e sabia que a direção de Deus nunca estaria errada. Nunca. Porque Deus nunca tem plano B conosco. Deus só tem plano A. E às vezes, é no meio da prova, irmãos, que Deus vai te lapidando. Tem hora que dói. Tem hora que Ele mói. E alguns de nós, pais, às vezes ainda queremos meter o dedinho lá para tirar a intervenção de Deus sobre a vida de nossos filhos, e é Deus disciplinando-os, porque eles tomaram decisões erradas. Eu falava isso essa semana, no aconselhamento, por sinal na quinta-feira, com o restinho de voz ainda que eu tinha. 3 horas de aconselhamento, glória a Deus. E ali eu falava para uma mãe: não interfira na ação de Deus, de disciplina de Deus, sobre a vida do seu filho. E ele está passando por momentos difíceis, irmãos. Mas a mãe está doidinha, querendo ir lá e pegar o menino e puxar para cá. Deixa Deus trabalhar com ele. Deixa Deus tratar.
E aí, quando você para um pouquinho para analisar a sua vida, a minha vida, nossas vidas, e quando nós nos deparamos então com problemas, nós deveríamos dar glória a Deus. É um degrau a mais para crescer na presença do Senhor e para dizer: Deus, agora eu só preciso ouvir a tua voz, que direção tomar? Então, em tudo dai graças. Por sinal, eu já ouvi isso aqui hoje. Em tudo. Até naquelas horas em que você está achando que são as piores horas da sua vida e da sua casa. Segunda decisão que Josafá toma. Qual foi a primeira mesmo? Ele apresentou então a Deus com oração e jejum. Segundo, Josafá admite que não tem o poder para combater o inimigo e nem plano algum. Está começando a aumentar já as demandas aqui, viu? Então vai anotando aí, que senão você não vai conseguir dar conta não. E amanhã cedo eu vou cobrar de vocês isso. Segunda decisão então de Josafá, ele admite que não tem o poder para combater esse inimigo e nem plano algum. Olha que coisa gostosa. Chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou apresentando diante do Senhor a minha demanda através da oração e do jejum. Eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho plano nenhum para poder executar. E eu gostaria somente que o Senhor me dissesse a tua resposta. Gente, isso é descansar em Deus. Só que a maioria de nós olha para o Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que acontece? E o mais eu farei, né? É isso? Talvez está errada, não, talvez esteja a tradução errada, não sei, mas no hebraico está assim não, tá? Lá no hebraico está: entrega o teu caminho ao Senhor, sim, confia nele, e o mais é ele fará. Nós é que invertemos o versículo. Nós é que pegamos a parte final e simplesmente falamos: e eu farei, porque eu entrego a Deus aqui agora, terminado o culto aqui, alguns de vocês vão para casa, primeiro portão saindo aqui, já estava pensando no problema, apresentaram diante do Senhor, e o que vocês vão fazer? Ah não, peraí, eu acho que a solução é esta. Em nome de Jesus, volta ao primeiro ponto, uai. Presta atenção no que Josafá fez. Ele apresentou diante de Deus então as suas demandas pela oração e pelo jejum. E na segunda, ele então diz para Deus, admite: eu não tenho poder para combater o inimigo e também não tenho plano algum. Deus, por misericórdia, eu estou entregando tudo nas tuas mãos. E se você continuar o Salmo 37, você vai ver que o salmista diz: descanse no Senhor. E faça o quê? Espere nele. Espere. Simplesmente pare, se aquiete. É aquele momento em que você tem que crer, ou então crer em Deus. Ou você vê de fato na ação do Deus Todo-Poderoso, que é soberano, e que vai cuidar então da tua casa, da tua família e de toda a demanda. Ou então você de fato não vai apresentar para Deus, ou admitir que você não tem como combater o inimigo, e nem plano algum para fazê-lo. E o verso 12 então diz: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O rei sabia o número de soldados que ele tinha a seu serviço. Josafá sabia o número de armas que ele tinha também para o uso dos seus soldados. Josafá sabia o número de carros que ele poderia contar e usar então na batalha. E se você e eu fôssemos Josafá, nós iríamos começar a planejar. Se eu tenho então 1000 homens, eu vou precisar de pelo menos 2000 homens. Porque o exército que vem de lá contra mim, ele tem pelo menos ali 2500. Bom, 2000 vai dar conta. Eu espero que com a ajudinha de Deus aí, as coisas funcionem. É assim que tem funcionado com a maioria de nós. A gente não olha para Deus e vê que tem um exército de 1000, e está vindo contra nós um exército de 30.000, e não entendemos ainda de que não é na nossa força, mas é na força do Deus Todo-Poderoso que nós vamos então vencer as batalhas. Se nós fôssemos Josafá, nós estaríamos contando sim os carros de guerra,
estaríamos contando o número de soldados, estaríamos contando o número de ferramentas, de armas para poder ir contra o inimigo. Mas, no entanto, meus queridos, Josafá resolve dizer o contrário para Deus do que muitos de nós diria: Deus, eu tenho esse plano, por favor me apoie. Josafá olha para Deus e fala: Deus, eu não tenho plano algum, eu dependo do Senhor, eu admito que eu não consigo vencer o inimigo, por isso eu estou pedindo, coloque a tua estratégia, coloque o teu poder, a tua mão, e nos dê a vitória. Existe um filme da diretora holandesa Karen Junger, que foi lançado em 2000, o nome do filme é Deus é Meu Copiloto. Não sei quantos aqui já ouviram esse filme. E ele narra a rotina de fé, vamos colocar entre aspas, dos pilotos da Marinha Americana no cotidiano, então, dos bombardeios, onde medo, orgulho, a forte emoção que eles experimentavam estando lá no alto para bombardear o inimigo, a própria missão em curso, os dilemas morais que eles viviam, tudo isso é compartilhado no filme. E em alguns momentos eles começam até mesmo a admitir que as dificuldades que eles enfrentavam colidiam então com as suas próprias posições. Em uma certa altura, meus queridos, vai ficando estabelecido que a fé de muitos desses pilotos era: eu sou o piloto do avião e Deus é o meu copiloto. Por isso, nós chegamos então ao final de muitas missões. Toda a coragem em cumprir essa missão, sendo eles o piloto e Deus o copiloto, é uma mentira. Isso é muito falso. Porque, na verdade, se Deus não for o piloto, você é o piloto. A ação ou então a situação de copiloto não existe. Para Deus não existe. Ou Ele assume a tua vida e vai conduzir a tua vida, ou você então vai ter que admitir que você é o copiloto nessa história. E quando nós então falamos aqui de copiloto, estamos dizendo que é aquele então backup que, se porventura faltar o piloto, ou então alguma ação que ele não consiga manusear toda aquela aeronave de uma vez só, o copiloto entra em ação para ajudar. Deus não é teu ajudante. Deus é aquele que tem que reinar sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Porque se Ele não direcionar a tua vida, a tua casa, a tua família, ela vai à bancarrota, ela vai à falência, ela vai à destruição, não há unidade. Josafá sabia disto. Ele então não tinha homens, ele não tinha armas, não tinha carros para lutar, mas para obter sucesso nessa batalha, então ele diz: eu não tenho poder, Deus. E por isso então, eu quero usar o teu poder dentro então dessa situação. Observe o que Josafá não fez. Ele não chamou seus comandantes para o palácio real e lhes disse para desenvolver o melhor ataque possível contra os moabitas, os amonitas e os outros então que vieram do monte, para depois então chegar para Deus e falar: Senhor, está aqui o plano. Não, em nome de Jesus, aprenda isso nessa noite. Tua casa tem que estar apresentada diante do Senhor todos os dias. Ele tem que direcionar a tua vida. Ele tem que pegar a tua família, a tua casa e cuidar dela desde o primeiro momento, o primeiro segundo do dia até o último segundo daquele dia. Deus tem que cuidar de todos dos seus, ou seja, da sua casa como todo, seja do seu cônjuge, dos seus filhos então invertidos agora para com os pais do seu cuidado. Se você então não percebeu ainda que Deus está sendo o provedor e aquele Deus da providência sobre a sua casa, misericórdia. Diga para Deus essa noite: Deus, eu não tenho plano. E eu admito que eu não consigo vencer os inimigos com os meus planos, com as minhas armas. Em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor minha casa. Quero pedir a tua direção, quero pedir a tua direção para que então minha família seja uma família de fato vitoriosa. O reverendo Honório Portes, ele afirma que um lar de bênçãos, ele é edificado pela palavra de Deus. Jesus disse:
Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Ele ainda continua, a palavra de Deus vivifica, Salmo 119, 25. Fortalece, Salmo 119, 28, guia, Salmo 119, 105, ela é prazerosa e ela traz prazer, Salmo 119, 143, ela traz paz, Salmo 119, 165, tudo que um lar precisa para ser um lar abençoado. Qual é o tempo que você tem gastado em oração, jejum, vida com Deus, devocional com a sua família e com a sua casa? Terceira e última decisão que Josafá toma. Primeiro, então, ele apresenta diante do Senhor, através, então, da oração e do jejum. Em segundo, ele admite que ele não tem poder para vencer o inimigo e não tem plano algum. Em terceiro lugar, Josafá transferiu a batalha do seu campo para o campo de Deus. Josafá transferiu a batalha de seu campo para o campo de Deus. Versos 18 a 22. Meus queridos, crendo nos impossíveis, através dos louvores, da adoração, crendo no poder da estratégia de Deus, é tudo aquilo que o nosso Deus tem nos convidado a fazer dia a dia. Já louvar a Deus pela resposta que Ele já emitiu, parecer que Ele deu, decisão que Ele tomou. E não existe, meus queridos, nada que Deus erre. Nada, nada, nada. Às vezes a gente pensa assim, é uma aprovação muito forte, está acontecendo algum equívoco da parte de Deus, mas Deus tem plano até para essas situações. Eu nunca esqueço um prejuízo de mais de 14 mil que eu levei, fiquei bravo com Deus, e falei assim, eu venho pregando e falando tudo isso aqui, mas agora quem não está entendendo nada sou eu. E a resposta dele foi tão assim impactante, que eu tive que calar a boca na minha insignificância, e glória a Deus que ainda fiz isso, por misericórdia, e falei, Senhor, 14 mil não é nada não, pode continuar o tratamento, porque é do Senhor para a minha vida. Quanto vale uma alma para Deus? Quanto vale uma alma para cada um de nós? E quando eu falo isso, porque eu estive envolvido num acidente, que eu joguei um caminhoneiro para fora da pista, ele desceu uma perambeira de uns 6 metros de altura, eu com um golzinho, gente, misericórdia. Ele que desceu, eu fiquei em cima da pista, o carro acabou todo. E aí, naquilo que sobe aquela jamanta, eu falo jamanta, é uma jamanta mesmo, rapaz, um altão. E eu posso falar de negão aqui, porque o papai era negão, antes dele morrer, lógico. Tanto que meu cabelo não nega nem o nariz. E aí, sobe aquele baita negão, catando cavaco no morro, e perguntando para mim assim, quem estava dirigindo o carro? E eu falei assim, agora eu apanho. Na minha altura, do tamanho dele, ele falou, porque eu estava ultrapassando, estava certo, estava em linha contínua. Só que a prioridade era dele, estava na pista dele, e eu bati no eixo dele, arrebentei o sem fim, e ele caiu morro abaixo. E esse homem, na hora da batida, ele falou assim, você não sabe o que aconteceu, na hora que eu vi que ia bater em você, ia matar uma família, eu botei a mão na cabeça. Não vou nem falar sobre quem que ele apareceu dirigindo o carro. Aí então ele botou a mão na cabeça, se ele tira 20 centímetros para cá, eu passaria entre os dois caminhões. Mas não foi naquela hora, e ali que começou todo o desatino do prejuízo de mais de 14 mil reais. Dia seguinte, voltamos para buscar o guincho. Aliás, eu busquei o guincho em Vitória, fomos lá tirar o caminhão lá de baixo, e aí, chega às 7 horas da manhã, tem a troca da guarda dos policiais federais. E aí não tinha o que fazer. Nem o guincheiro, nem o caminhoneiro, nem o ajudante do caminhoneiro e nem eu. Muito menos eu, que não entendia nada daquilo. Sentamos no meio-fio. Aliás, minto, eles sentaram no meio-fio. Eu fiquei em pé diante deles. E começamos a conversar. E aí eu parei diante deles e perguntei, posso fazer uma pergunta para vocês? Pode. Se vocês morressem hoje, e chegassem diante de Deus, e Deus perguntasse para vocês, por que eu devo dar o meu céu para vocês? O que vocês responderiam para Ele? Evangelização, evangelismo explosivo na hora. Os 3
se render aos pés da cruz. Quando eu olho para algumas situações da minha vida, eu vou perguntar: Deus, por quê? Por que eu tenho que estar passando por isso? E é neste momento, meus queridos, é que a gente precisa cantar louvores a Deus antes da vitória chegar. Não reclamar porque nós estamos passando pelo momento de tribulação ou de provação. Mas é olhar para o Senhor que nos lapida, que nos acrisola, como Ele faz com a prata. E aqui nesse texto, irmãos, a partir do verso 18, vai ficar mais claro isso para nós. Já estamos indo para o final da nossa mensagem. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Olha que coisa incrível! Nós não temos plano, Senhor, nós estamos apresentando diante do Senhor, através da oração e do jejum, e eles então param diante do Senhor, depois de ter feito a oração aí, do verso 5 em diante, e vai se estender aí até o 12, e ali então você vai vendo agora uma atitude, uma ação do povo. Eles prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se, diz o versículo 19, e os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto, preste atenção nesse nome, de Tecoa, deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, credes nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. É assim que acontece quando nós nos colocamos diante do Senhor e saímos então deste campo de batalha meu. E eu então coloco tudo dentro do campo de batalha de Deus. E tão somente, irmãos, o que o Senhor está me convidando a fazer é aquilo que Ele convidou Josafá para fazer: confiar. Tão somente acredite. Josafá dizendo a Deus que não tinha um plano, ele estava dizendo então para Deus fazer do jeito dele, mesmo que o jeito de Deus não fosse o jeito que ele achava que seria o correto. E ali ele estava então dizendo: Deus, por favor, faça como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. E se você ler o resto da história, o plano de Deus, meus queridos, perfeito, único, somente ele poderia obter a vitória dessa maneira. O Antigo Testamento está cercado de vitórias de Deus de forma estrategicamente esquisitas, que aos meus olhos, aos seus olhos, nós vamos chegar à conclusão: não vai dar em nada. Mas ao contrário, a vitória vinha: quebrar cântaros, luz, tochas acesas, barulho, cantar louvores antes de uma guerra, não colocar nem a mão na arma. E ali Deus então faz tudo aquilo que era preciso acontecer, e eles então entram em conflito, e ali então eles mesmos são mortos. Meus queridos, quando nós paramos diante do Senhor e simplesmente olhamos para o que eu devo fazer, faça isso que Josafá fez. Apresente a sua casa diante do Senhor. Josafá, ele nunca chegaria à vitória seguindo um plano humano, nem em 1000 anos. Josafá diz que os nossos olhos, eles precisam ser verticais. Eles precisam estar olhando para a cruz, eles precisam estar olhando para o Senhor, eles precisam estar olhando para o nosso Deus, o Deus que criou a tua família, o Deus que te deu essa casa, o Deus que te deu essa família preciosa. E isso me lembra algo semelhante que Davi disse um dia lá no Salmo 121, versos 1 e 2. Vamos falar juntos? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Onde
onde poderiam estar os olhos de Josafá? Senão nesse Deus. Eu quero concluir essa mensagem, meus queridos, te fazendo uma última pergunta. Se Deus parasse agora para contemplar tua casa, tua família, minha vida e a sua vida, o que Deus diria da nossa posição diante dele? Como é que você conduziu sua família até hoje? Como é que foi o teu trato com o teu cônjuge, esposo, marido para com a mulher, mulher para com o marido, de orar um pelo outro, com o outro, e viver intensamente os milagres de Deus acontecendo na tua casa? Deus, ele não deixou de ser Deus, não. Ele continua sendo Deus. Continua fazendo milagre do mesmo jeito. Continua tirando aquele que está lá no monturo, aquele que está lá no mais profundo da sarjeta, derrotado, e traz essa pessoa para se tornar um príncipe, uma princesa de Deus. O nosso Deus não mudou em nada, o seu poder nem a sua essência. Nós é que simplesmente alteramos isto. Olha o que o verso 15 nos diz: dai ouvidos, todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. No dia em que você entender que a sua família não é sua família, mas é de Deus, e entregar a sua casa, sua família, no altar do Senhor, tenho certeza que você viverá uma vida diferente, para a glória do nome dele. O que acontece na vida de Josafá é algo impressionante. Não seria maravilhoso se qualquer coisa na vida dele estivesse de fato fora do lugar desses 3 pontos que nós destacamos? Apresentar diante de Deus as suas demandas através da oração e do jejum. Admitir para Deus: eu não tenho como vencer os inimigos que se levantam contra mim, contra a minha casa, inclusive em tempos políticos como esse que nós estamos vivendo hoje. Diga a Deus: eu não tenho plano, eu quero ouvir o teu plano. E terceiro, saia do seu campo de batalha e vá para o campo de batalha de Deus. Quando você olha para esse texto, você vai ver lá no verso 30, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Vamos repetir juntos esse texto? Está aqui, ó, já projetado para você ler. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Você já parou para perguntar a você mesmo, e até na sua casa, por que está tão difícil viver em família nos dias de hoje? Por que você, pai, você, mãe, está olhando para os seus filhos e está tão desanimado com eles, com as decisões que alguns adolescentes e alguns jovens têm tomado? Qual é o tempo que você investiu diante de Deus em oração e jejum pela vida da sua casa? E eu até gostaria de ir um pouco além, porque alguns, como o bebê que foi apresentado hoje aqui, Rafael que está aí com seu bebezinho também, tem que começar agora. Aliás, desculpe, é antes. E agora então, quando a criança chega, é maior a responsabilidade então, minha, sua, nossa, de estarmos orando pelos nossos filhos, e de estarmos vivendo como família aos pés da cruz. Meus amados, não seria maravilhoso se qualquer coisa em sua vida que está fazendo você cair, como se estivesse de ponta cabeça, se essa situação pudesse ser resolvida hoje? Mas muito mais do que isto, porque eu creio em milagres. O nosso Deus está nos dizendo que a nossa vida, ela precisa ser galgada aos pés da cruz, lendo a palavra, orando todos os dias e gastando tempo aos pés da cruz, para que Ele venha em nosso favor e lute a nossa guerra. Lá no verso 26, como eu chamei a sua atenção para o nome do vale chamado de Tecoa.
tradução literal do hebraico, uma cerca. Uma cerca onde às vezes a pergunta feita no início não tem resposta. Onde nós estamos cercados de problemas. Onde nós estamos cercados de um desânimo que apanhou toda a nossa casa, a nossa família. A palavra de Deus nos diz aí no verso 26 que eles renomearam o vale de Tecoa, uma cerca, e colocaram o nome nele então de Vale de Berahá, que é Vale de Bênção. E é aqui que entra então a tua atuação mais ainda para colocar em prática o que Josafá exatamente fez. Quantos de vocês gostariam de saber como transformar então os seus vales de lutas, os seus vales então de gosto de derrota que te cercam em vales de louvores e bênçãos? Quantos que estão aqui nesta noite gostariam de dizer: a minha casa será sim uma casa de bênção? A decisão ela está aqui diante dos meus olhos. É a mesma decisão que Josafá tomou. Tome posse agora do vale então de Josafá, das bênçãos então de libertação, e abra seu coração na presença de Deus e deixe Deus ministrar na tua vida, em nome de Jesus. E isso mudará a sorte da tua casa. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui à frente. Eu desafiei o Ministério de Louvor para cantar um cântico aqui em cima da hora. O pastor é mestre para isso. E como eu sei que lá na igreja